Olá, caros amigos, espero que estejam todos aí estudando com muito afinco para os concursos, né? Que vocês já estão inscritos ou que já almejam lá na frente. Quero só salientar que para mim é um prazer muito grande estar podendo ajudá-los aí nessa caminhada. Contem comigo, passem os e-mails aí que porventura tenham dúvida, na medida do possível eu procuro responder a todos. Bom, na aula passada falávamos sobre contrato de depósito, né? E aí eu dei algumas orientações gerais no contrato de depósito. O contrato é aquele em que o depositante entrega bens móveis, diz a lei, mas a gente viu que é possível o depósito de coisa imóvel, mas ele entrega bens móveis ao depositário para que este guarde essa coisa e devolva na hora em que for exigido, né? Finalidade básica do contrato de depósito é a guarda de bens móveis, o que diferencia o depósito dos demais contratos. Contrato de depósito, em regra, ele é gratuito, apesar de que hoje em dia é difícil você falar em contrato de depósito gratuito, mas o legislador ainda trabalha dessa forma. Vimos também que o depósito, quando é de bem fungível, a doutrina chama de depósito irregular, e aí eu aplico as regras do mútuo, e aí, por último, eu falei um pouquinho sobre a prisão do depositário infiel e a sua impossibilidade hoje em dia, por força até mesmo da súmula vinculante número 25 do STF, né? Gostaria de passear com vocês agora pelo código para que a gente fizesse a leitura dos artigos do contrato de depósito e aí, na medida em que a gente for lendo, eu vou acrescentando aí novas informações. Então, vamos ao quadro aqui, por gentileza. Começa no artigo 627, né? O legislador vai falar do contrato de depósito e ele fala, num primeiro momento, do depósito voluntário. A expressão redundante, olha, todo contrato, é claro que ele é voluntário, né? Ele depende da declaração da vontade e você não pode estar imbuído de amarra sob pena de anulabilidade do contrato, né? Mas esse contrato de depósito voluntário é só para o legislador diferenciar do depósito necessário, né? Então, muito bem. 627. Pelo contrato de depósito, recebe o depositário... então se recebe, olha só, já vou puxar aqui e relembrar para vocês que o contrato de depósito tem natureza real. Isso é importante, hein, pessoal? Contrato de depósito, ele não se aperfeiçoa com acordo de vontades. O legislador exige a entrega efetiva do objeto. Então, pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel, mas a gente viu que é possível também depósito de coisas imóveis, apesar da redação, né? Pelo contrato de depósito, recebe o depositário um objeto móvel para guardar até que o depositante o reclame. Este guardar aqui é exatamente a finalidade precípua do contrato de depósito. O que diferencia o depósito de qualquer outro tipo de contrato é exatamente a guarda de bem móvel, né? Muito bem, 628. O contrato de depósito é gratuito num primeiro momento, difícil de imaginar, mas é o que diz o legislador, exceto se houver convenção em contrário, se resultante de uma atividade negocial ou se o depositário o praticar por profissão, e aí para essas situações aqui ele seria oneroso, né? Então o contrato de depósito em regra é gratuito, salvo disposição em contrário. Parágrafo único. Se o depósito for oneroso e a retribuição do depositário não constar de lei, nem resultar de ajuste, será determinada pelos usos do lugar e, na falta destes, por arbitramento. Nada de novidade, não é? Artigo 629. O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência que costuma com o que lhe pertence, bem como a restituí-la com todos os frutos e acrescidos, quando o exige o depositante. Bom, olha só, o 629 está falando das obrigações do depositário, não é? Obrigações do depositário. Quais são essas obrigações? Primeiro, guarda e conservação da coisa, né? Guardar e conservar com todo o cuidado e diligência que costuma ter com o que lhe pertence. Essa obrigação aqui é a mesma obrigação que tem o locatário, que tem, por sua vez, o comodatário, né? E além dessa obrigação de guardar, conservar, ele possui também uma obrigação de restituir
logicamente com todos os frutos e acrescidos, porque aqui eu vou aplicar aquela regrinha do res, né? Peri indômino, os frutos pertencem ao proprietário, né? A coisa, e por isso ele vai ficar no prejuízo se houver a perda do objeto, quando o exija o depositante. Aqui é específico também do contrato de depósito, não é? Eu sou obrigado a devolver ou com o término do contrato, ou imediatamente quando o depositante me exigir. Sob pena, em tese, aí da prisão civil, né? 630, pessoal. Se o depósito se entregou fechado, colado, selado ou lacrado, nesse mesmo estado se manterá. Mas vejam vocês aqui que o depositante, ele tem por obrigação saber o que está sendo depositado, né? Apesar de o depósito ser entregue selado, lacrado, enfim, o depositante não pode aceitar um depósito se ele não sabe qual é a quantia, o que realmente existe dentro desse depósito lacrado, selado. Sob pena também de ele responder por eventuais perdas e danos, né? Já teve um caso concreto que eu peguei aqui na Procuradoria Militar em Fortaleza, há um certo tempo, quando a Procuradoria passava por uma correição, que havia um processo sobre uso de drogas, né? Tráfico e uso de drogas, as pessoas já estavam sendo presas, etc. Mas no processo havia um envelope com maconha dentro do envelope. Isso correndo pelo processo. E aí quando a gente foi detectar, estava junto, anexado ao processo, porque a autoridade judiciária mandou isso via correios. Então olha só que absurdo. A pessoa colocou droga dentro do envelope, de boa fé, claro, né? O encarregado do inquérito, e mandou a droga pelos correios para que chegasse à auditoria. E isso estava em época de correição, né? Aquilo teve que ser desentranhado dos autos imediatamente, enfim. Mas fica demonstrado aí que você tem que ter o conhecimento daquilo que está sendo depositado, né? Nesse caso aí foi depósito e transporte, né, pessoal? Muito bem, 631. Salvo disposição em contrário, a restituição da coisa deve dar-se no lugar em que tiver de ser guardada. As despesas de restituição correm por conta do depositante. Por que por conta do depositante? Porque vocês devem se lembrar que o legislador trabalha com a ideia de que o contrato de depósito é gratuito. Então, o depositário também não pode ter nenhuma despesa, né? 632. Se a coisa houver sido depositada no interesse de terceiro e o depositário tiver sido cientificado desse fato pelo depositante, não poderá ele exonerar-se restituindo a coisa a este sem o consentimento daquele. Ora, se a coisa foi depositada no interesse de uma terceira pessoa e se o depositário tiver cientificado deste fato pelo depositante, então ele sabe que o depósito foi feito no interesse de um terceiro, ele não poderá exonerar-se restituindo a coisa ao depositante sem o consentimento do terceiro, já que o depósito foi feito em seu interesse. Nada de novo aí nesse artigo, né? 633. Ainda que o contrato fixe um prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, salvo se tiver o direito de retenção, que se refere ao 644. Olha só, o 644, ele fala que o depositante vai ter uma pequena obrigação de indenizar se o depositário teve gastos na conservação da coisa, não é? Tá, e prevê também a possibilidade de o depositário ter o direito de retenção. O que seria? Eu não devolvo o objeto, a não ser que você me pague indenização. Tem outras hipóteses também de retenção que a gente vai estudá-las oportunamente. Mas, num primeiro momento, fiquem com essa. Se eu tive gastos na conservação da coisa, eu tenho o direito de ser indenizado. E na indenização, eu não sou obrigado a devolver o objeto enquanto eu não for indenizado. Eis aí o direito de retenção. Então, o depositário tem a obrigação de devolver o objeto imediatamente, ainda que o contrato tenha um prazo estabelecido. Agora, ele poderá se valer do direito de retenção. É o que diz aí o 633, né? Ainda que o contrato fixe prazo à restituição, o depositário entregará o depósito logo que se lhe exija, imediatamente, incontinente, salvo se ele tiver o direito de retenção. Se o objeto for judicialmente embargado, que ele vai ter que entregar em juízo, é claro, né? Ou se sobre ele pender execução,
notificado o depositário, claro, ou se houver motivo razoável de suspeitar que a coisa foi dolosamente obtida. Essa parte final aí não é das melhores não, pessoal, porque motivo razoável depende da comprovação em juízo desse motivo, né? A pessoa me entregou um objeto qualquer em depósito, eu posso até suspeitar que o objeto não é dele, que o objeto foi obtido de forma dolosa, que é produto de crime, etc. Mas eu não posso fazer esse tipo de juízo de valor. Eu poderia sim entregar à autoridade policial, eu poderia ingressar em juízo para discutir propriedade do objeto, é verdade. Então essa parte final aí, apesar de o legislador disser salvo motivo razoável, me parece que o motivo aí tem que ser plausível, tem que ser um motivo em que não haja dúvidas de que o objeto foi obtido por forma ou por meio doloso. Próximo artigo, 634. No caso do artigo antecedente, nessa última parte que a gente estava discutindo, né? O depositário, expondo o fundamento da suspeita, requererá que se recolha o objeto ao depósito público, né? Mas aqui não pode ser só um fundamento da suspeita, não. Aqui deve ser uma coisa bastante fundada, né? Ou seja, a suspeição aqui deve ser fundada. Não é qualquer tipo de suspeição que eu posso, por exemplo, requerer o depósito em juízo, né? 635. Ao depositário será facultado, outro sim, requerer o depósito judicial da coisa quando, por motivo plausível, não a possa guardar e o depositante não queira recebê-la. Olha só, pessoal, esse artigo também existe, porque num primeiro momento o contrato de depósito, ele se presume gratuito, né? Então eu estou fazendo um favor para a outra parte. Se por um motivo razoável eu não posso mais ficar com aquele objeto, eu vou pedir que o depositante, que é o proprietário, então receba o objeto de volta. Se ele assim não faz, eu posso requerer o depósito judicial. Mas isso porque o legislador presume que o contrato de depósito é a título gratuito, né? Tá, 636. O depositário que, por força maior, houver perdido a coisa depositada, olha só, primeira observação, força maior ou caso fortuito, né? É claro aqui que não são só as situações, porque ele está dizendo assim, o depositário que numa situação inevitável perdeu a coisa, né? Então, ou força maior ou caso fortuito, o depositário que por força maior houver perdido a coisa depositada, mas ele recebeu uma outra em seu lugar, é obrigado a entregar a segunda ao depositante. Então, eu perdi a coisa, por um motivo qualquer. Mas se eu recebi uma outra no lugar, então, por exemplo, havia contrato de seguro em relação ao bem que foi depositado, se eu recebi uma outra, eu tenho que entregar ao depositante, que é o proprietário, né? E também ele deverá ceder-lhe as ações que, no caso, tiver contra o terceiro responsável pela restituição da primeira. Aqui é subrogação, né? Nada mais justo. Eu entreguei um bem, é meu, entreguei a uma determinada pessoa. Esta pessoa, por um motivo inevitável, caso fortuito ou força maior, perdeu o objeto. Tá, mas imagina que ela perdeu o objeto por culpa de um terceiro. Então, esta pessoa está movendo uma ação de indenização contra o terceiro. Ela vai me subrogar nos direitos que ela possuía. Afinal de contas, a indenização não é para ela, a indenização será para o proprietário do objeto. Da mesma forma, se ela já tiver recebido um outro objeto no seu lugar, ela deverá entregar o objeto diverso, né? 637. O herdeiro do depositário, que de boa fé vendeu a coisa depositada, é obrigado a assistir o depositante na reivindicação e a restituir ao comprador o preço recebido. Tá, quando ele fala no herdeiro do depositário aqui, então entendam que o depositário faleceu, não é? Apesar de que eu em vida tenho meus herdeiros, é verdade, mas eu só vou atrás do herdeiro do depositário quando da morte desse depositário. Ah, então imaginem que eu tenho um bem que não é meu, mas eu guardo esse objeto já há um certo tempo. E aí eu faleci, os herdeiros, achando que aquele objeto era meu, ele acabou vendendo para uma terceira pessoa. Então, se ele estava de boa fé, ele vai ser obrigado a assistir o depositante na reivindicação. Reivindicação porque, num primeiro momento aqui, eu estou sofrendo evicção, né? E ele vai restituir ao comprador
o preço recebido, porque o comprador pagou a ele, herdeiro, não é? Então ele restitui ao comprador o preço que recebeu. 638. Salvo os casos previstos no 633 e 634, não poderá o depositário furtar-se à restituição do depósito, alegando não pertencer a coisa ao depositante ou opondo compensação, exceto se noutro depósito se fundar. Pessoal, essa redação aqui também não é das melhores. O 638 está dizendo assim, olha, além das situações que já estão previstas, o depositário ele é obrigado a devolver o objeto. Então ele não pode, por exemplo, alegar que a coisa não é do depositante para dizer, então se não é sua, eu vou ficar com ela para mim. Né? Ele é obrigado a devolver por força do contrato. E ele também não pode opor compensação. Por que o depositário não pode opor compensação? Porque a devolução aí deve ser de coisa infungível. Então a obrigação é de restituir coisa certa. Imagine um exemplo. Eu devo a uma pessoa 50 mil reais. Essa pessoa tem um estacionamento. Eu parei o meu carro nesse estacionamento, que meu carro vale mais ou menos 50 mil. E na hora que eu pedi o meu carro de volta, ela diz para mim assim, olha, eu não lhe devolvo o carro porque você está me devendo 50 mil. Então, 50 mil vale mais ou menos o seu carro, você me deve 50 mil, as dívidas estarão compensadas. Por que não cabe compensação? Não cabe compensação pelo simples fato de que carro com dinheiro, por exemplo, não pode ser compensado, né? Tá, mas aí o legislador colocou na parte final do 638 a ideia, não cabe compensação, exceto se noutro depósito se fundar. Pessoal, será que cabe compensação nessa situação? Imagina, duas pessoas são proprietárias de 2 estacionamentos. Uma dessas pessoas colocou o carro no estacionamento do outro. O outro, por sua vez, colocou o carro no estacionamento daquela primeira. Os carros, eles se equivalem no preço. Será que ambas as pessoas estão desobrigadas na devolução do objeto? Porque agora eu tenho 2 contratos de depósito e caberia em tese compensação? Logicamente que não, né? A compensação aqui, me parece, nessa parte final do 638, seria nas situações de depósito irregular. Aí tudo bem, que é muito comum a compensação bancária, né? Então, por exemplo, eu sou cliente da Caixa Econômica Federal e eu depositei, eu recebi um cheque, por exemplo, do Banco Bradesco e depositei na minha conta da Caixa Econômica. E assim como eu, várias pessoas durante o dia fizeram. Só que alguns clientes do Bradesco também receberam os cheques da Caixa Econômica e depositaram nas suas respectivas contas. No final do dia, o que faz? Um sistema de compensação, não é? Então, peraí, eu, Caixa Econômica, tenho aqui 100 cheques do Bradesco. Eu, Bradesco, tenho aqui 50 cheques da Caixa Econômica. Valor X, valor Y. Esses valores, sim, são compensados. Então, me parece que a parte final do 638, quando ela fala que o depositário não pode se abster de devolver a coisa opondo compensação, aí diz, exceto se em outro depósito se fundar, nem em outro depósito, né, pessoal? Não tem sentido. A obrigação do depositário é devolver coisa certa. E se é coisa certa, não cabe compensação. Então, me parece que a compensação aqui que o legislador abre mão, que permite, seria na situação de depósito irregular. Essa seria a melhor orientação aí para o 638. 639. Sendo 2 ou mais depositantes e divisível a coisa, a cada um só entregará ao depositário a respectiva parte, salvo se houver entre eles uma solidariedade. Aqui é regra geral, né, pessoal? Olha só. Se eu tenho mais de um depositante, né? Então, sendo 2 ou mais, se a coisa é divisível, a regra que eu vou aplicar aqui é aquela do concurso partes FIUM, que a gente já estudou. Concurso partes FIUM, né? Cada um só entregará ao depositário a respectiva parte, salvo se houver entre eles a solidariedade. Aí é verdade, né? Solidariedade não se presume, deriva da lei ou da vontade das partes. Muito bem, 640. Sob pena de responder por perdas e danos, não poderá o depositário, sem licença expressa do depositante, servir-se da coisa depositada, nem a dar em depósito a outrem. Então aqui eu tenho duas coisas, olha só. Ele não pode servir-se da coisa depositada porque a finalidade é somente de guarda, né?
nem pode dar em depósito a outrem, porque eu estou confiando em você. O contrato é intuito personae, né? Guarda de coisa alheia, eu tenho que confiar muito naquela pessoa. Então não caberia aí transferir o ônus, a obrigação, a uma outra pessoa. Se o depositário, diz o parágrafo único do 640, se o depositário devidamente autorizado confiar a guarda em depósito a terceiro, será responsável se agiu com culpa na escolha deste. Essa culpa na escolha aqui é chamada culpa in eligendo. Eu posso entregar o objeto a um terceiro, mas eu tenho que saber quem é esse terceiro. Eu não posso entregar a qualquer pessoa, né? Então, se eu agir com culpa in eligendo, eu acabo respondendo. 641. Se o depositário se tornar incapaz, a pessoa que lhe assumir a administração dos bens diligenciará imediatamente restituir a coisa depositada, né? Então, o depositário, por um motivo qualquer, se tornou incapaz, ele não pode mais guardar, conservar a coisa. Então, quem lhe assume a administração, né? No caso aí o seu curador, né? Ele vai providenciar imediatamente a restituição da coisa. E não querendo ou não podendo o depositante recebê-la, então a pessoa, o curador, recolhê-la ao depósito público ou promoverá a nomeação de um outro depositário. Artigo mais simples, né? 642. O depositário não responde pelos casos de força maior, mas para que lhe valha a escusa, terá de provar. Esse artigo aqui também é muito engraçado. Olha só, primeiro, força maior, entendo aí, força maior ou caso fortuito, né? O depositário não responde pela força maior, muito menos pelo caso fortuito. Mas, para que lhe valha a escusa, terá de prová-lo. Olha só o que o 642 está dizendo. Se eu entreguei um bem imóvel a uma determinada pessoa, essa pessoa tem que guardar. Mas ela não vai responder pelo caso fortuito ou força maior. Lógico que não. Porque o caso fortuito ou a força maior são excludentes da responsabilidade, ainda que objetiva. Tá, mas quando eu alego o caso fortuito, quem é que vai ter que provar isso? É claro que sou eu. Então, o legislador, na parte final, parece que ele reforça a ideia. Caso fortuito ou força maior são excludentes. Mas você vai ter que provar. Não é só no contrato de depósito, não. Em qualquer tipo de contrato, se eu estou alegando caso fortuito ou força maior, quem tem o ônus da prova sou eu. Então, você me entregou um objeto qualquer. Esse objeto está deteriorado por, sei lá, uma inundação que aconteceu. O fato era inevitável. Eu estou alegando força maior. O ônus da prova é de quem? É meu, já que eu estou alegando a excludente da responsabilidade. Essa parte final aí, que parece que o legislador é contundente, ele não está falando nada demais. Em todo e qualquer contrato, se você alega caso fortuito e força maior ou força maior, quem deve provar é quem alega, né? Tá, 643. O depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa e os prejuízos que do depósito provierem. Olha só, o depositante é obrigado a pagar ao depositário. Então dá uma ideia de que o depositante tem obrigação, né? Mas vejam vocês que essa obrigação aí, ela não é específica do contrato de depósito. Se eu causo prejuízo a outro, eu fico obrigado a reparar o dano, né? Então isso, o 646, não faz com que o contrato de depósito seja bilateral e imperfeito, hein, pessoal? Tá certo? Vocês talvez quando forem estudar aí, dependendo da doutrina, vão ver que alguns doutrinadores dizem que o depósito pode ser bilateral e imperfeito, que não é o caso. 644. O depositário poderá reter o depósito. Então aqui é o chamado ius retentionis. Ius retentionis, né? O direito de retenção. O depositário poderá reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida, o líquido valor das despesas ou dos prejuízos a que se refere o artigo anterior, provando imediatamente esses prejuízos ou essas despesas. Então, o que o 644 está dizendo é que o depositário tem o direito de retenção. Se essas dívidas, despesas ou prejuízos não forem provados suficientemente ou forem ilíquidos, o depositário poderá exigir uma caução idônea do depositante, ou, na falta desta, a remoção da coisa para o depósito público até que se liquidem, né? Nada demais nesse parágrafo único. 645. O depósito de coisas fungíveis,
Como é que é o nome desse depósito? Tem depósito de coisas fungíveis, é o depósito irregular. O depósito irregular, então, em que o depositário se obriga a restituir objetos do mesmo gênero, quantidade ou qualidade, na verdade não vai ser nem contrato de depósito, né? Regular-se-á pelo disposto acerca do contrato de mútuo. 646, o depósito voluntário, provar-se-á por escrito. Essa formalidade aqui, então, é ad probationem tantum. Já falei isso na aula passada, não foi? Formalidade ad probationem tantum. E, por sua vez, eu tenho aqui um contrato não solene, hein, pessoal? Do depósito necessário, que seria outra espécie, portanto, né? O depósito será necessário, são aquelas situações em que você não tem como declarar muito à vontade. Inciso 1, o chamado depósito legal, né, o que se faz, então, em desempenho de uma obrigação legal, como, por exemplo, as hipóteses em que o legislador manda consignar o pagamento, né? Inciso 2, o que se efetua por ocasião de alguma calamidade, como incêndio, inundação, naufrágio, etc. Isso aqui é chamado de depósito miserável. Depósito miserável. 648. O depósito a que se refere o inciso 1 do artigo antecedente reger-se-á pela disposição da respectiva lei, e no silêncio ou deficiência dela pela concernente ao depósito voluntário. As disposições desse artigo aplicam-se aos depósitos previstos no inciso 2, podendo esses certificarem-se por qualquer meio de prova. Muito bem. 649. Aos depósitos previstos no artigo antecedente é equiparado o das bagagens dos viajantes ou hóspedes nas hospedarias. Então vejam vocês, olha, depósito necessário, o legal, o miserável e, por sua vez, o de bagagens. Parágrafo único. Os hospedeiros responderão como depositários, assim como pelos furtos e roubos que perpetrarem as pessoas empregadas admitidas nos seus estabelecimentos. Muita atenção aqui para esse parágrafo único. Olha só. O furto ou roubo, às vezes, pode ser uma situação inevitável e, em sendo, conduz a uma excludente da responsabilidade. Agora, os hospedeiros, se o furto ou roubo forem perpetrados pelas pessoas que foram admitidas nos seus estabelecimentos como empregados, o legislador presume aqui uma culpa na escolha, né? Culpa em eligendo. E para esta situação não cabe alegar caso fortuito ou força maior. Muita atenção, hein, pessoal? Artigo 649, parágrafo único. O dono de uma hospedagem, o dono de uma pousada, ele não vai poder alegar caso fortuito ou força maior se o furto ou roubo foi cometido por um funcionário seu. Ou seja, se foi cometido por uma pessoa que ele próprio colocou ali dentro para trabalhar. A camareira do hotel, o gerente ou um dos seus funcionários e por aí vai. Ok? Vamos para frente. 650. Cessa nos casos do artigo antecedente a responsabilidade dos hospedeiros se provarem que os fatos prejudiciais aos viajantes ou aos hóspedes não poderiam ter sido evitados, né? 651. O depósito necessário, ele não vai se presumir gratuito. O depósito necessário, então, ele é oneroso, né? Na hipótese do 649, a remuneração pelo depósito está incluída no preço da hospedagem. 652. Seja o depósito voluntário ou necessário, o depositário que não o restituir quando exigido, será compelido a fazê-lo mediante prisão não excedente a 1 ano e ressarcir os prejuízos. Esse artigo aqui, apesar de existir, não é? Não cabe mais a prisão civil, súmula vinculante. Súmula vinculante número 25, né? Súmula vinculante 25 do STF. Bom, pessoal, vimos aí contrato de depósito, né? Próxima aula a gente continua a nossa matéria, vamos falar de um contrato importante, que é contrato de mandato, ok? Até o nosso próximo encontro, um grande abraço, bons estudos.